Voltamos. Lembra que a gente estava falando sobre a terra, a natureza, os elementos da natureza? Agora nós vamos continuar falando sobre a terra, os elementos da natureza, as partes da terra, as paisagens. Isso nós vamos fazer em alguns vídeos separados, para não ficar... Mas vocês vão ver na descrição do vídeo exatamente o que vai estar falando no vídeo, tá? Eu botei isso aqui só para tampar o nomezinho da escola. Tá tonhonhonho, mas tá tampando. A Terra, se a gente imaginar na horizontal, a Terra, o planeta Terra, olha aqui. Planeta Terra, essa bola. Se a gente imaginar uma linha na horizontal, deitada, bem no meio da Terra, a gente vai saber que ali tem uma linha imaginária chamada linha do Equador. Ela divide a Terra no meio, norte e sul, norte e sul. Essa linha chamada Equador, no norte para cima é mais quente, para baixo da linha é mais frio, tá? Não é que para cima, logo em cima da linha do Equador vai estar fervendo e aqui embaixo vai estar um gelo, não é isso? Vai esquentando e vai esfriando, ok? Então vamos lá. Quanto mais perto o país estiver desta linha, ele será mais quente. Quanto mais perto o país no mundo dos países, né, que estiverem mais perto da linha do Equador, ele será mais quente. Quanto mais longe, ele será mais frio. Isso vai definir o clima do lugar. Por exemplo, se ele estiver mais perto dessa linha, país, aqui é o planeta Terra. Aí tem vários países, tem os continentes, que a gente vai falar deles, né? A gente já falou um pouquinho. Quanto mais perto, mais quente. Quanto mais longe, mais calor. Para cima, que é o norte, vai ficar mais quente. Para baixo, que é o sul, vai ficando mais frio, tá? E conforme essa coisa de ficar mais perto ou mais longe da linha do Equador, ele vai ajudar a definir o clima. O clima dos países. Se o país é mais quente, se o país é mais frio, por quê? Porque está mais perto ou está mais longe do Equador? Tá explicado? Ah, então é mais quente porque está mais perto do Equador. Ah, então está ficando mais frio lá, aquele lugar lá é mais frio porque ele está mais longe do Equador. Tá explicado? Sim. Então vamos para a próxima. Vamos falar sobre clima e tempo. Clima e tempo. São diferentes, sabia? Vamos lá. Assistente. Clima, resultado da característica da atmosfera em um período de tempo maior. Você verá o clima de um lugar por um bom tempo. E vai depois... Deixa eu só ler assim, gente, porque eu tô lendo pela câmera, tá? Aí às vezes eu vou dar uma paradinha. Desculpa, mas é porque é a dificuldade para ler aqui na câmera. Você verá o clima de um lugar por um bom tempo e vai depois deste longo tempo observar, dizer normalmente que é o clima do lugar, como é o clima do lugar. Por exemplo, o clima, você não vai falar, hoje choveu, hoje tá frio. Isso não é clima, isso é tempo. Depois a gente vai explicar o que é tempo. O clima é quando, por exemplo, o lugar, ele tem durante um ano, meses, aquele mesmo tipo de temperatura, aquele mesmo... chove muito em determinado lugar, em alguns lugares faz muito calor, em outros lugares chove pouco. Isso é o clima do lugar. É exatamente como a temperatura... aquela temperatura que fica mais predominante. O que é predominante? Aquela temperatura que fica mais tempo naquele lugar. Entendeu? Então isso é o clima. Quando você vê passar tempo, e aquele lugar tá daquele jeito, calor pra caramba ou frio pra caramba, tem um tipo de paisagem assim porque é muito quente, ou o tipo de paisagem é diferente porque é muito frio. O clima, ele vai mexer com tudo isso, gente, do lugar. Vai mexer na paisagem do lugar, do jeito do lugar. Assistente, o tempo é quando falamos não de muito tempo, mas no que vemos agora. Sabe na televisão, quando a moça da televisão fala assim, olha, o tempo tá chuvoso, tá tendo uma tempestade,
Amanhã, que não é muito tempo, é amanhã, vai chover, tá frio, tá tantos graus, tá com 15 graus, hoje nós estamos com 40 graus, tá quente a beça. O tempo, lembra da moça do tempo, da televisão? Ela tá falando de agora, como tá o tempo agora. Quando tiver dúvida, lembra sempre da moça que fala do tempo na televisão. Se a gente vai poder sair com guarda-chuva, sem guarda-chuva. Ela vai dar sempre uma dica para dizer se a gente essa semana vai ter um clima legal, que vai dar que dê para passear, que dê para brincar, para ir para um parque. Agora o clima vai mostrar como é o lugar. Se o lugar predomina muito tempo, o frio, muito tempo, o calor. Você entendeu, gente? A diferença de clima para tempo? Tempo é quando é um espaço pequeno para a gente ver a temperatura, se tá como é que fala? Um sol, um céu que tá com sol, mas parcialmente nublado, tem poucas nuvens. Que o tempo tá nublado, tá todo cheio de nuvem. Isso é o tempo. E quando tá parcialmente nublado, eu acho que eu botei alguma coisa meio nubladinho, meio solzinho. Tá um nubladinho, meio solzinho. Agora o clima é quando é aquela coisa de muito tempo. Tempo, a gente vai falar do que a gente tá vivendo agora. E o clima é como é aquele lugar durante muito tempo, tá? A temperatura, etc. Nós sabemos que os elementos naturais interferem uns nos outros. O clima, por exemplo. Não te falei? O clima, se tiver muito calor, se tiver muito frio, você pode ver que às vezes quando faz muito calor, pega às vezes até fogo nas matas, sabia? Viu como é que o clima ele influencia? O clima depende da temperatura do lugar. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, mais frio. O clima também depende da quantidade de chuvas. Ou seja, a temperatura e as chuvas vão depender de onde estivermos no planeta. Onde você estiver no planeta, eu vou viajar. Aqui tá quente. Aí eu vou viajar, chego no lugar, tá frio, tá até nevando. É por causa do clima do lugar. Lá, normalmente, não é igual aqui. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem até neve. Neva pra caramba, faz frio pra caramba. Muitos lugares da Europa também. Aqui no Brasil a gente tem bastante sol. Tem chuva também. Tem até lugar que neva. Mas normalmente a gente tem mais sol do que frio. Mais calor que frio. Vegetação é o conjunto. Olha só. Vegetação é o conjunto, quer dizer, conjunto, um monte de coisinhas de plantas. É um conjunto de plantas que nascem e crescem de forma natural. A vegetação é um conjunto de plantas que nascem, crescem, que nem a gente, de forma natural. O clima e a vegetação estão muito ligados. O clima e a vegetação que a gente estudou agora há pouco, eles estão muito ligados. Por exemplo, olha só o tipo de lugares que nós temos que são influenciados pelo clima. Floresta tropical. Clima quente, chuvoso, tem muitos tipos de arbóreas. Lá na floresta tropical. Olha como é lá. E os campos? Tem poucas árvores, muitas gramíneas e arbustos pequenos. Floresta temperada. Temperaturas frias, poucas espécies de plantas. Na Caatinga, muito pouca chuva. A vegetação é típica de lugares com pouca chuva. A vegetação de lá, as plantas de lá, é bem daquele tipo que não precisa de muita água, entendeu? E o mangue? Fica nas áreas litorâneas, fica perto das águas. Chamamos de berçário da vida marinha. Olha que coisa mais linda. Savana, vegetação com gramíneas e árvores esparçadas. Tem uma árvore aqui, outra árvore ali, tem muita grama, né? Graminhazinhas. Gente, não é difícil, basta estudar. Vou falar uma curiosidade, vou falar de algumas curiosidades para vocês no próximo vídeo, tá? Então, isso aqui é pro próximo vídeo, tá? Depois, tem mais uns 2 vídeos pra frente, no máximo 3 vídeos pela frente. Vejam, revejam. Tiverem alguma dúvida, quem tiver contato, zap, quiser tirar dúvida, só perguntar, não tem problema.
Vejam o vídeo várias vezes. Eu faço áudio desses vídeos também, contando como se fosse uma história. Mas olha, a gente vai aprendendo onde a gente vive. E um dia que você quiser sentar com um amigo para conversar, você sabia que eu fui num lugar? Gente, as plantas eram assim. Gente, era muito calor. Então, significa que fica perto da linha do Equador. Nem que a gente só vai conversar assim. A gente vai falar de outras coisas, claro. Mas não é legal saber conversar sobre as coisas? Vai que o pessoal começa a conversar disso e a gente não sabe falar nada. A gente fica perdidão, né? Mas, ó, vejam o vídeo, assistam de novo e vocês vão ficar craques, tá bom? Todo mundo é capaz, todo mundo pode. Beijo, até o próximo vídeo. Assistente... Até mais, né? Tá prestando atenção, assistente? Sim. Tá prestando atenção, assistente? Sim. Depois eu vou trazer a Sassá, mas não é nesse vídeo de hoje não, que a Sassá... Ô, gente, olha, tem Isso aí já foi tudo. A gente já ensinou. Vocês já aprenderam olha, coisa gente, dessa. sabe aquele negocinho de América, não Os tem continentes? Isso, não tem continente chamado Ásia? Ásia, tem. Isso, não tem um negocinho na televisão que passa. Toma esse remedinho para passar sozinha. Tá vendo? Olha aí uma de... assistente tá, olha só. Assistente ligou azia. Ai, tá doendo aqui. Que dorzinha na barriga. Mas não é azia, é Ásia, porque tem acento no ar. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Esse nosso vídeo é sempre tonhonhon, mas tá aí, feito com amor pra vocês. Beijo.